A nossa saudação aos participantes dessa mesa de estudo, dessa roda de conversa, aqui da nossa rede de formação da educação básica, da educação do campo, promovido pelo nosso grupo de pesquisa, educação, movimentos sociais populares, educação do campo, a formação pela Refocar, por essa rede que nós temos. E como nós estamos encaminhando essa série, esse ano nós estamos fazendo o nosso processo de formação a partir da interlocução das pesquisas realizadas dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação do Francisco Beltrão da Unioeste, o PPG-EFB, com os conteúdos gerados, sistematizados, conhecimentos científicos produzidos pelas dissertações, para servirem de conteúdo formativo aos docentes, às equipes pedagógicas das escolas do campo da região sudoeste do Paraná, onde nós temos uma incidência física regionalizada, mas o conteúdo fica disponível a todos aqueles e aquelas que têm como propósito efetivar a educação do campo, das águas e das florestas, efetivar a modalidade da educação do campo em todos os territórios, em todas as formas de existência cultural, social, econômica e política. E hoje nós contamos com a participação da mestra em educação, Diandra Leici Rayer. Só escrever o nome já é uma descoberta. Então, Diandra, muitíssimo obrigado por você se propor a apresentar a sua dissertação hoje, assim como nós já tivemos outras apresentações. Hoje nós estamos no 9º encontro de formação da nossa sessão, né, das nossas lives desse ano. E hoje nós vamos ver e analisar e ouvir, discutir a construção histórica da educação rural e da educação do campo em Santa Isabel do Oeste, de 1963 a 2025. Então, a Diandra, formada em História, e depois você diz, Diandra, quais são as outras faculdades que você tem. Formada em História, eu tive o privilégio de ser orientador da Diandra desde a graduação da iniciação científica e depois no mestrado, né, em Educação, e ela defendeu há exatos 31 dias. Faz 31 dias que ela defendeu a dissertação e já se propôs a apresentar aqui para nós, para que a gente possa fazer desse conteúdo um conteúdo formativo para todos nós. Então, Diandra, bem-vinda à nossa live de hoje, essa formação. Saiba que você estará contribuindo para a formação nossa, de todos que estão aqui. Todos os docentes, as equipes pedagógicas, os professores, professoras, que estão na luta cotidiana em suas escolas para fazer de uma escola melhor, de uma escola significativa para os estudantes, uma escola que reflita sobre a realidade presente no campo, que tenha uma compreensão pedagógica profunda, que lute por processo de ensino-aprendizagem significativo para todos os estudantes e que seja realizador o trabalho docente. Então, porque nós somos docentes, nós precisamos e queremos nos realizar pelo trabalho que fizemos. Boa noite, colegas, né? Para quem chegou depois um pouquinho. Obrigada, prof, pelas suas considerações. Então, o meu nome é Diandra Leici Rayer, sou professora de História, formada em 2012 pela Unipar, né? Eu gosto de reforçar sempre que foi na universidade privada, mas foi bolsista, né? Fui bolsista do ProUni, então, assim, sou da escola pública. Eu atuo desde 2015 na Escola Estadual São Judas Tadeu, que é a escola da comunidade onde eu me criei, onde eu moro até hoje, onde eu trabalho, né, também. Também, atualmente, eu atuo no curso de formação de docentes do Colégio Estadual Guilherme de Almeida. Já passei por direções de escola, já passei pela equipe mais diretiva mesmo, mas o coração está na sala de aula, né? Sou graduada em História, então, em 2012, uma especialização em História Contemporânea em 2014. Em 2022, a pedagogia bateu também a vontade de aprender um pouquinho mais da parte pedagógica mesmo, então também fiz pedagogia, e atualmente, né, o mestrado em Educação em 2025. Então, a construção histórica, temos um erro de português ali no título, me desculpem, da educação rural e do campo em Santa Isabel do Oeste, de 63 a 2025, né? A linha de pesquisa Sociedade, Conhecimento e Educação, e foi sob orientação do professor Bonamigo.
Bom, quando eu cheguei, né, fazendo uma fala assim da minha trajetória para chegar no mestrado, falar de sonhos assim é complicado, né? Mas era um sonho adormecido, né? A gente passou muito tempo fora, enfim, e daí quando eu cheguei no programa, eu cheguei com uma proposta que foi sendo amadurecida, que foi sendo reformulada, e que gerou, então, essa temática aí da educação do campo em Santa Isabel, porque, às vezes, a gente, estando de fora, a gente tem aquela ideia de que preciso discutir algo externo a mim, né? Então, aparar as arestas para delimitar essa questão da minha pesquisa, que gerou em torno, então, de como que se deu a construção histórica da educação rural e do campo em Santa Isabel do Oeste de 63 a 2025. Primeira questão, né? Por que rural? Porque o município de Santa Isabel não tinha nenhuma pesquisa voltada para essa finalidade, para essa temática, né? Então, quando nós voltamos a buscar essa reconstrução histórica, ela se dá a partir de 63, que é a data de emancipação do município, está prevalecendo naquele momento, né? A questão da educação rural, então, né? Ainda existe o auge dessa construção da educação rural, da visão do ruralismo pedagógico, que ao longo da minha pesquisa foi se mostrando muito presente e ainda é presente na estrutura das escolas, né? No fazer pedagógico, tanto da rede municipal e alguns aspectos da rede estadual também. E, posteriormente, então, da educação do campo, a partir de 98, até o período atual que nós temos. As questões secundárias, então, que vão estar se desdobrando aí nos capítulos do meu trabalho. Quais foram os precedentes históricos da educação rural do campo no Brasil, no Paraná, no Sudoeste? Quais as principais transformações no campo no município de Santa Isabel do Oeste e seus impactos na educação? De que forma as políticas públicas interferiram historicamente na construção da modalidade da educação do campo no município de 98 a 2025? Quais as principais políticas públicas de efetivação da educação do campo no município de Santa Isabel do Oeste? E quais são as potencialidades e desafios da construção da educação do campo em Santa Isabel de 98 a 2025? Nós trabalhamos com a hipótese, né, como que o avanço do agronegócio vai afetar a educação e em quais dimensões ela afeta a educação do campo. O objetivo geral, então, analisar a construção histórica da educação rural do campo no município de Santa Isabel do Oeste, de 63 a 2025, e os objetivos específicos. Analisar os precedentes históricos da educação rural e do campo no Paraná, no Brasil, Sudoeste, descrever as transformações no campo no município de Santa Isabel do Oeste e seus impactos na educação rural e do campo, de 63 a 25, e analisar as políticas públicas de efetivação da educação do campo em Santa Isabel, de 98 a 2025. A minha pesquisa, então, ela foi pelo viés do materialismo histórico dialético e ela se pautou como uma pesquisa historiográfica. Então, a gente teve aí uma gama muito grande de fontes, né, fontes iconográficas, fontes orais, né, a partir da técnica das entrevistas que foram coletadas com sujeitos da pesquisa, do meio escolar ali, e também referências bibliográficas, teóricas, fontes primárias, enfim. No capítulo, então, eu trabalhei os precedentes históricos, a emergência e a institucionalização da educação rural, do campo no Brasil, Paraná e Sudoeste, né? Esse primeiro capítulo ele é um capítulo mais teórico, né? Ele apresenta mais os conceitos da educação rural, da educação do campo e como que se dá essa construção histórica no nosso país, no Paraná. Eu busquei para desenvolver a pesquisa a lógica do macro para o micro, né? Como que nós delimitamos geograficamente, digamos assim, esses acontecimentos da conjuntura, da estrutura, e aí vem para o local, né? Vem para a região do nosso município. Então, no Brasil, nós temos aí, historicamente falando, uma construção de um país agrário, né? Como eu não consegui fugir da referência histórica, né? Desde a colonização do nosso país, nós viemos dividindo em grandes espaços de terra, lá desde das capitanias hereditárias, as sesmarias, né? E isso vem pautado em um modelo econômico que prioriza uma determinada elite, ou seja, é alguém, um pequeno grupo, explorando uma maioria. Aí passamos pelo período da escravidão, passamos pelo período
na monocultura da cana-de-açúcar, depois do café, mas é uma recorrente que vai acontecendo, né? É um fato que vai rotineiramente acontecendo dentro do nosso país e que está na raiz do nosso país, né? Que ele sustenta-se ainda hoje como um país agrário. Ainda hoje o Brasil é um exportador de commodities, né? Então, desvincular nossa trajetória histórica dessa construção é algo que ainda não é possível de nós fazermos. Como a nossa história ela foi construindo nesse viés uma ideia de associado ao desenvolvimento e de agrário associado ao atraso, houve um processo de desqualificação e de culpabilização dos povos do campo pela situação econômica do país, principalmente na década, a partir de 1910, ali no século XX como um todo. Nós temos a influência externa europeia, querendo ou não, né, a partir da Revolução Industrial, e que o Brasil não se enquadra nesse parâmetro. Então, por que o Brasil não se enquadra? Porque nós somos um país agrário. E a culpa de sermos agrário, de estarmos nessa situação, é a questão dos povos do campo, né? Porque são povos vistos e ditos no discurso enquanto povos atrasados, né? Então, isso vem afetando, né, criando essa imagem do campo enquanto responsável por nosso atraso econômico. Nesse mesmo viés, nós temos um avanço do capitalismo, né? E esse capitalismo, ele não olha para os povos do campo, ele olha para as elites do campo, para aquele povo lá da nossa colonização que veio agregando terras, que veio formando, de fato, a elite administrativa e econômica do país e que subjuga os povos do campo nesse sentido, ou uma forma de ser do campo que não condiza com aquela realidade, uma forma de ser que não seja aquela que vai trazer privilégios para essa elite. Dentro desse contexto, a partir de 1930, então, nós temos um movimento chamado de ruralismo pedagógico, porque tamanha era a diferença que nós tínhamos dessas realidades, que nós chegávamos a ter 85% da população do campo analfabeta. E isso vai sendo percebido pelas elites, não como um jeito de olhar, olha, temos uma população que precisa ser ouvida, mas sim, precisamos melhorar nossos índices. Então, começa-se uma política do chamado ruralismo pedagógico, cujo objetivo era instrumentalizar, né, de cima para baixo, os povos do campo para que eles permanecessem no campo, para que nós não tivéssemos o esvaziamento do campo. Então, o viés político-ideológico desse processo se pauta na necessidade de manter a produção no campo e evitar que essas pessoas para as cidades, né, que as cidades não estão preparadas para receber essa população também. Esse cenário do ruralismo pedagógico, ele vai se alongando até o surgimento dos movimentos sociais na década de 50, com as ligas camponesas, que eu não aprofundei no meu trabalho, mas, enfim, é uma demonstração dessa organização dos movimentos sociais do campo, e que com a ditadura civil-militar, empresarial-militar, né, ela vai tendo um sufocamento, que só vai ter um fôlego novamente depois do final da ditadura, a partir de 1985. E aí eles voltam, né, a ditadura, ela ajuda muito a omitir essas questões, a abafar as questões do campo, né, da população do campo em si, e aí ela volta a partir do final da ditadura com o intuito, então, mais organizado dos movimentos sociais do campo, que levantam a bandeira e falam, não, a educação do campo tem que ser feita pelos povos do campo. E aí ela vai entrar lá na Constituição de 88 como uma pauta, né, de ser um dever do Estado, mas o Estado precisa ouvir o que ele vai colocar enquanto política das populações do campo, o que tem do campo nas políticas públicas, né, essa voz que vai ser levantada. E aí, o ENERA, né, a Mobilização Nacional da Educação do Campo, que acontece em 1998, vai ser o marco decisivo historicamente nacional com relação a esse processo. Pode passar, prof. Bom, como que nós, enquanto região, nos localizamos dentro dessa estrutura nacional, né? O Sudoeste, ele é uma região recente em termos de colonização da forma como nós conhecemos de sociedade, né? Principalmente a partir de famílias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nós temos um histórico de disputas de terras, essas disputas elas vão culminar lá, assim, com a revolta de 1957,
Mas, assim, existiam outros povos antes, a gente não entra nessa demanda nesse momento, a gente parte da ideia, né, da construção a partir da construção da educação do campo a partir da questão agrária que se desenrola no sudoeste do Paraná. E o sudoeste também ele vai ter algumas iniciativas, justamente por essa raiz que a gente tem com os povos do campo, né? Com a nossa condição econômica de pequenas propriedades, de famílias que vêm para cá para ter a sua pequena propriedade, para desenvolver a sua subsistência, essa é a palavra que tinha sumido antes, né? Para desenvolver a sua subsistência dos seus filhos, enfim, e ver aí a necessidade de ter uma educação pautada para essas necessidades. Então, nós temos algumas iniciativas a nível do Sudoeste, como o projeto Vida na Roça, recentemente as parcerias, né, mais recentemente com as universidades, o próprio grupo de pesquisa do GFEMP, que nós temos na UniOeste, e a rede da Refocar, que nós estando aqui hoje, né, é um exemplo dessa manifestação que nós temos de luta por uma educação do campo efetiva, né? E o que nós temos, então, enquanto escolas do campo no Sudoeste atualmente? Nós temos 180 escolas, com os 3 núcleos, Francisco Beltrão, Pato Branco e 2 vizinhos, das quais 79 são estaduais, 101 são municipais, né? Nós temos cerca de 11.456 estudantes, divididos em 4.716 estaduais e 6.740 municipais. Esses dados foram organizados pelo grupo de pesquisa do GFEMP esse ano, atualizados. No capítulo 2, eu vou abordar mais especificamente a região de Santa Isabel, então o nosso município aqui de Santa Isabel do Oeste. Para fazer o capítulo 2 e o 3, eu utilizei bastante fontes primárias, principalmente para o levantamento de dados a partir das atas de aprovação dos exames finais, dos pareceres finais também, que vai ter uma mudança de nomenclatura ali na década de 80, eram atas, viram pareceres, que vai estar disposto na documentação escolar, na prefeitura municipal, enfim, eu não tive problema de acesso a essas fontes, eu solicitei e fui prontamente atendida pelos profissionais, então achei bem legal da parte deles, né, fazer essa colaboração. Nosso município é de pequeno porte, atualmente nós temos 14.170 habitantes, não recordo especificamente, então é um município pequeno, ele foi emancipado de Ampere e de Realeza, para formar o nosso território. A colonização também se dá a partir da vinda de famílias migrantes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A mudança, e há uma mudança muito grande em termos de estrutura fundiária a partir da década de 80, né? Os dados da minha pesquisa, eles mostram isso. Tem uma propaganda muito grande nesses estados e partes do Paraná também, sobre as terras do Sudoeste como um todo, e aí essas famílias vêm como migrantes para cá, para desenvolver. Tem até uma questão particular, assim, que o meu avô, ele veio nesse sistema também, né, de fazer o roçado, de separar as terras sem ter uma documentação, né, tem a posse, mas não tem o documento, e aí nós temos um crescimento grande da população de Santa Isabel, então na década de 80, algumas fontes, não o censo, os censos eles giram em torno de 16 mil pessoas, mas algumas fontes da rede municipal, algumas conversas, algumas revistas que eu andei procurando, falam em até 22 mil pessoas, é um número bastante significativo para o que nós temos hoje, né? E era a extração de madeira, né? Nós tínhamos muita madeira aqui na nossa região, então o primeiro ciclo econômico de Santa Isabel dá para se dizer que foi a extração da madeira, para abrir as roças, né? Muito dessa madeira não foi aproveitada, obviamente, mas a existência de muitas serrarias aqui era bastante grande. E a partir de 1980, então, nós temos um outro parâmetro, porque as famílias começam a sair de Santa Isabel. E por que sai? Né? Existem dois motivos principais. Primeiro, há uma ampliação no número de propriedades grandes, as propriedades vão ficando maiores, ou seja, alguns donos eles vão comprando, né, muitas vezes sob coerção, muitas vezes sob ameaça das pequenas propriedades e vão incorporando esses territórios, e essas famílias vão para a cidade, ou elas vão para outras fronteiras, né, para outras regiões agrícolas que estão em expansão nesse momento no Brasil, a exemplo do Mato Grosso e de Rondônia também. Então, e mesmo centros urbanos, como Santa Isabel tem uma ligação muito forte com o Joinville.
Joinville recebeu, tem muitas pessoas de lá também que, desenvolvendo a indústria, acabam migrando para lá para a mão de obra, né? E aí nós temos um grande número de escolas até 1980, né? A minha pesquisa mostrou que nós tivemos 47 oficiais, né, com nome, com data de abertura, mas já algumas falas giram em torno de 52 escolas, né? Mas eu consegui encontrar 47 a nível municipal. E a nível estadual, então, 46, desculpa, ali tá 46 escolas. E a nível estadual, então, elas só vão existir a partir de 1985. Então, até 1985, nós temos várias escolas que seguem o padrão da escola rural. Ou seja, é uma professora, essa professora geralmente não tem uma formação específica, mas ela sabe ler, escrever e contar, né? O ensino elementar vinculado à educação rural. E ela tem, assim, alguns registros das atas que a gente selecionou, que você pega, ela tem 4 colunas, ela atende primeiro, segundo, terceiro e quarto ano numa salinha só. Ela é a merendeira da escola, ela é a zeladora da escola junto com os alunos. Então, essa é a realidade dessas escolas rurais. A partir de 85, nós temos a fundação de 4 núcleos, de escolas estaduais, ou seja, de escolas que passam a atender de 6º ao 8º ano. Então, nós temos a Escola São Judas Tadeu, a Escola Anunciação, a Escola Nova Estrela e a Escola São Pedro. São Pedro e Nova Estrela, inclusive, eles atendem de manhã e à noite, né? Tamanha era a quantidade de alunos, escolas com 150 alunos, que vai incorporando esses alunos que vêm da rede municipal, das escolinhas vizinhas também, né? E em 85, nós temos a abertura da última escola estadual, que é a Escola Estadual da linha Jacutinga, também no mesmo parâmetro, manhã e noite, com alunos, né? A partir da década de 90, então, há um início do processo de nucleação. Então, se até 80 nós teve um grande número de aberturas de escola e de permanência, a partir de 80 a gente começa a ter um fechamento. E na década de 90 nós temos o fechamento de 30 escolas, né? Algumas até 90, de 90 a 2000 nós temos o fechamento de 30 escolas rurais e a nucleação, então essas escolas vão sendo os alunos incorporados pelas escolas da rede estadual, então, aonde tinha escola estadual, vai permanecer a municipal e as demais ficam centralizadas naquela escola maior, digamos assim. E uma redução também muito grande do número de pessoas, de habitantes. Então, daqueles 16 mil que eu comentei que havia na década de 80, no final de 90, nós vamos ter cerca de 11 mil habitantes. Então, há uma mudança bem significativa nesse parâmetro. Prof. A partir de 98, então, nós temos um declínio muito grande, né, dessas escolas, em 98 já apresenta. Então, ao contraste, né, enquanto se começa a conversar, a pensar a educação do campo, Santa Isabel está fechando as escolas, vem reduzindo drasticamente as suas escolas. E, atualmente, o que nós temos enquanto escolas do campo? Nós temos 3 escolas estaduais e 4 escolas municipais. Dentre essas municipais, uma delas tem 22 alunos atualmente. Então, assim, é uma escola que ela é uma candidata, infelizmente, aí a ser cessada pela rede municipal. Pode passar, prof. Em termos de legislação, o que nós temos, né, de maior para o menor? A Constituição Federal de 88, que vai garantir o direito, acesso gratuito e universal à educação. Na sequência, nós temos a LDB de 96, que vem aí decorrente da Constituição de 98. Em 2002, as diretrizes curriculares da educação do campo a nível nacional e em 2006 a nível estadual. Então, seria o documento ali na década dos anos 2000, que nós temos um fortalecimento e as entrevistas, elas vão, com os sujeitos da pesquisa, elas vão demonstrando que nós temos uma diferença, assim, muito grande na forma de conduzir a construção da modalidade da educação do campo na rede estadual de Santa Isabel do Oeste e na rede municipal de Santa Isabel. Então, se a gente comparar com outros trabalhos, né, que eu li para construir o meu também, a gente vê as escolas andando juntas. Em Santa Isabel, nós temos uma visão oposta sobre a educação do campo.
Em seguida, então, nós temos ali a resolução de 2010, né, que vai reconhecer a educação do campo enquanto política pública. Em 2011, nós já temos a mudança do nome, né, das escolas, que passam a ser somente de estaduais, e elas englobam o contexto da escola do campo no seu nome. E nós temos a rede municipal que não adere a essa mudança, né, apenas a alteração na rede estadual. Em 2017, nós temos a BNCC e em 2018, como sequência, o CREP, que é o Currículo Referência da Educação do Paraná, o referencial curricular, que meio que se apaga, né? A construção da história, o que vinha sendo pensado, o que vinha sendo discutido, ela deixa, né, coloca ali coberto, né? Não aparece mais a educação do campo enquanto modalidade. Ela permanece no discurso, como a gente conhece, enfim, mas ela não se efetiva mais, não tem-se mais uma especificidade diante da colocação da educação da modalidade em si, né? Falar um pouquinho a respeito dos sujeitos da pesquisa, então, que eu entrevistei. No total, foram 13 pessoas, né, um município pequeno, e essas pessoas, elas foram escolhidas por fazerem parte desses grupos, ou estarem vinculadas à educação do campo, seja na rede estadual ou na rede municipal. Alguns eu até não conhecia, foi conversando com um que você chega ao outro, enfim. E essas pessoas evidenciaram, assim, que demonstraram que dependendo do lugar que elas ocupavam na escola, eles tiveram acesso a um tipo de debate. Então, quem era diretor, ele participou de 1 ou 2 eventos via SED na rede estadual, que falava da modalidade da educação do campo. Quando nós chegamos no capítulo 13, então, tinha o roteiro das perguntas lá da entrevista, enfim, né, e tínhamos uma pergunta, assim, que para mim, acho que esclareceu muito da minha pesquisa, que a pergunta era: quais eram os desafios da educação do campo e quais eram as potencialidades da educação do campo? O que nós tínhamos de melhoria da educação do campo. Então, o que mais apareceu nas respostas foi a melhoria e a infraestrutura. Nos últimos 20 anos, houve um investimento muito grande na infraestrutura das escolas do campo, né? Então, visto assim, não se fala da teoria, da modalidade, se fala da estrutura como uma melhoria. Porque antes as estruturas eram muito defasadas mesmo. Então, hoje as 13 escolas estaduais, elas têm quadra coberta, elas têm acesso a várias redes de internet, laboratórios, enfim. Então, isso é muito pontuado enquanto melhorias na educação do campo. Desafios: não temos formação específica para a educação do campo, né? Há um problema muito grande, uma defasagem muito grande via mantenedora, né? Então, essas formações que a gente busca aqui na Refocar, que nós buscamos com outras instituições, outras organizações, elas são a partir do incentivo de algumas escolas, de alguns profissionais, mas a mantenedora em si não tem esse compromisso com a educação do campo. Há um desafio muito grande em relação à plataformização da educação na rede estadual e que a gente vê permeando a rede municipal também. Então, a plataformização, eu já vi também, não entra na minha pesquisa agora, mas alguns indicativos de aulas de robótica e outras afins para a rede municipal também, alunos de 4º e 5º ano também vão passar a integrar. E essa plataformização, na visão dos professores entrevistados, né, dos sujeitos entrevistados, ela reduz a autonomia da educação do campo de se debater a respeito dela, porque você tem uma meta, você tem um índice, você tem um horário engessado para ser cumprido, e que, caso você descumpra, há uma cobrança sobre isso, né? Então, a plataformização é um desafio muito grande para a educação do campo. No município de Santa Isabel, há uma diferenciação muito grande entre a rede estadual e municipal sobre o conhecimento da educação do campo, enquanto temática, enquanto modalidade. E quando a gente fala das potencialidades, aí dá um pouquinho mais de alegria, porque aparecem aí o que dentro disso tudo Santa Isabel consegue desenvolver, consegue fazer. Então, acho que no próximo pode passar a profissão algumas imagens já. Isso. Então, dentro das potencialidades, né, apesar de todos esses desafios, a gente consegue olhar para a construção parcial, que a gente já adianta que é uma construção parcial da modalidade, né, em algumas dimensões ela se efetiva, outras não, mas apesar de ter
um espaço tão pequeno, às vezes ela floresce muito em possibilidades, né? Então, uma das possibilidades são as trilhas, por serem escolas pequenas, né, e integradas à comunidade, então tem famílias que cedem, a gente consegue transporte, não com muita facilidade, mas há uma possibilidade para a realização dessas visitações de campo, essas visitações temáticas, que é onde a gente consegue debater com os alunos, aproximá-los da realidade, falar, ó, existe um currículo, mas como que isso se aplica aqui na nossa escola, como que isso se aplica aqui na nossa sala de aula. Então, a visitação de trilhas no campo, especificamente, essa foi realizada pela Escola São Judas Tadeu. Então, os alunos aqui, o objetivo foi conhecer o que é uma mata ciliar. A turma anterior havia plantado algumas árvores, a turma seguinte vai e visita, vê se está crescendo, faz a medição, conhece a fonte de água. As escolas de Santa Isabel, hoje, né, elas têm uma rotatividade muito grande de alunos e de professores, que também isso se constitui num desafio. Então, os professores dificilmente conseguem dar uma continuidade no seu trabalho, né? Dos 33 profissionais que nós temos nas 3 escolas, apenas 15% são efetivos. Então, isso, às vezes, ele interrompe, né? Um projeto, um trabalho do professor. E temos uma rotatividade de alunos, nós temos muitos alunos que também vêm das cidades para as escolas do campo. E aí, nesse momento, a gente integra eles a algumas práticas, a gente busca mostrar para eles algumas outras atividades realizadas. Pode passar, prof. As gincanas que são desenvolvidas aí, tudo junto e misturado, né, que o objetivo é fazer essa integração entre eles e também entre as escolas, né, há alguns encontros entre as escolas do campo que permanecem. Até 2019, nós tínhamos mais escolas, nós tínhamos 5 escolas do campo, né, em 2019 é fechado uma, em 2020 é fechado outra, e o projeto de integração das escolas era muito, muito legal, assim, porque você conseguia reunir todos eles, tu fazia várias interações diferentes, e veio a pandemia, veio o fechamento de 2 das nossas 5 escolas, isso deu uma desmotivada também na permanência ali das integrações, né, isso foi um balde de água fria, assim, mas dentro das possibilidades que temos, ainda são realizadas algumas atividades. Essa foi uma gincana de Páscoa também, realizada pela Escola São Judas Tadeu. Temos a horta escolar, as 3 escolas têm horta escolar, né, que é eu acho que assim, um elemento fundamental da educação do campo, né, você poder plantar, porque muitos dos nossos alunos, que nós temos alguns da cidade, eles nunca experienciaram o plantio, eles nunca experienciaram uma colheita, eles não sabem como que se prepara, então você utiliza do espaço da horta para trabalhar várias coisas. É o plantio, é o cuidado com o solo, é a germinação, é as possibilidades. Eu vou abrir um parênteses aqui, que não é do meu trabalho, da dissertação, mas eu fiquei muito feliz com uma devolutiva que nós tivemos de um aluno nosso, né? Eu falo nosso porque a Aero trabalha comigo, né? E ele falou, prof, eu posso te mandar as fotos da minha horta? Eu falei, pode. E ele é um menino que mora na cidade, então ele tem um lote, né? Ele não tem uma grande extensão de terra. E em um determinado momento ele pediu algumas mudinhas, algumas sementes ali, a gente acabamos doando para ele, e ele mandou uns pés de couve lindo, que ele tinha plantado num vaso, que ele tinha colocado um pé de milho, não sei aonde, lá no cantinho do lote. Ele falou, estou estressado porque os pombos comeram meus milhos, mas enfim, ele levou essa possibilidade, e ele quer plantar mais, então isso me deixou assim satisfeita, porque dizer, olha, a sementinha do campo, ela está em vários lugares, né? Essa é uma atividade muito bacana, desenvolvida também pela Escola Estadual do Campo Nova Estrela, que é a Festa das Sementes, né? O professor Bonamigo participou também da primeira edição, não sei se veio na segunda, prof, ano passado veio também. E aí é uma escola multiano, né? A nossa única escola multiano das 3, e é uma escola pequena, mas assim, o trabalho desenvolvido por eles, a abrangência que se deu, a organização, né, o coletivo trabalhando em prol da educação do campo, você consegue visualizar ali, às vezes, aquilo que a gente tanto fala, né, não, se efetiva, algumas dimensões, elas são visíveis, elas são palpáveis dentro da escola, né, então, aos pouquinhos, assim, a gente ainda consegue construir.
Aqui também, né? Plante sua semente e cuide para que ela brote. Eu achei bem significativo trazer a imagem do mural, porque não é só você ter a semente, né? Não é só você jogar, você precisa cuidar. Então, o cuidado da semente é o cuidado com o aluno, é o cuidado com a escola, é o cuidado com a formação, é o cuidado com o todo, para que essa semente brote também. E aqui a gente tem praticamente a foto com todos os integrantes da escola, gente. A escola tem 25 alunos e eles estão ali todos bem, bem belos na foto. As visitações também realizadas mais recentemente, né, da festa junina, essa aqui é da Escola Estadual Anunciação, a realização das festas juninas, ela permanece nas instituições, e essa outra imagem aqui do lado, juntamente com o ônibus escolar, eles fizeram uma visitação numa propriedade que fica na outra comunidade, e é uma propriedade de um dos guardiões das sementes crioulas. Então, lá ele desenvolve, tem várias sementes, vários tipos de cultivares, assim, de semente crioula. Então, ele foi levado os alunos lá, o senhor que cuida lá mostrou como é que se planta, mostrou como é que se retira a semente, como é que se armazena de um ano para o outro, enfim, aonde que ele consegue essas sementes por meio da troca, né? Então, é uma atividade que a Escola Estadual do Campo também conseguiu fazer já 2 vezes, e isso assim, quando a gente pergunta para os alunos, eles falam, não, isso foi legal porque a gente foi lá e viu, né? Então, é a participação deles de fato. Diante daquilo que nós pesquisamos, que eu mostrei para vocês aqui também, daquilo que a gente vivencia nas escolas do campo, nós temos algumas constatações, né, aqui nas conclusões. Então, existe a permanência de alguns aspectos da educação rural, eles ainda existem, principalmente se nós abordarmos as escolas do campo estaduais e as escolas municipais, então a presença de turmas multisseriadas, a presença da não compreensão da modalidade, de não compreender a dimensão da educação do campo para as escolas que estão no campo, para os professores, e sim, muitas escolas do campo serem uma cópia adaptada da educação urbana, isso é muito presente nas nossas escolas ainda. A expropriação dos povos do campo, o avanço do agronegócio e o fechamento das escolas, então a hipótese que nós apresentamos lá no início do trabalho, ela se comprova, porque há um crescimento grande em relação ao avanço do agronegócio e da lógica do agronegócio sobre as escolas do campo de Santa Isabel, e isso esvazia o campo. Se você não tem aluno, você não tem gente no campo, você não tem aluno, o fechamento da escola é uma consequência. Uma diferenciação entre a rede estadual e municipal acerca dos debates da educação do campo. Teve uma fala de uma entrevistada que me chamou muito a atenção, onde ela fala assim, eu não vejo significado algum em mudar o nome da escola para Escola do Campo, porque campo não é a nossa realidade é rural. Então, a não compreensão do conceito mesmo, né, de educação do campo, o que está intrínseco a esse processo e o que é ligado, o que está ligado à educação rural. Então, há esse antagonismo diante do conceito teórico de fato, né? Não é só uma palavra, né? Uma palavra carregada de teoria, carregada de ideias que são opostas, né? A mudança na nomenclatura apenas das escolas estaduais, como eu já havia citado para vocês, justamente por essa falta de compreensão, falta de formação, e a constatação final ali, a efetivação parcial da modalidade das escolas, compete mais as escolas estaduais, e essas, então, elas se efetivam parcialmente porque elas dependem de iniciativa de profissionais, de alguns profissionais, e das escolas em si, por querer fazer. Não há uma lei, não há uma vontade do governo aparente, né, demonstrada, efetivada, para que se enxergue a educação do campo em Santa Isabel como algo singular a ser desenvolvido. Aqui eu coloquei dos últimos parágrafos da minha conclusão, né, que eu acho que resume bem isso que eu venho falando para vocês. A educação do campo em Santa Isabel do Oeste, portanto, ela é complexa, fruto das múltiplas determinações que acompanham a realidade dos seus sujeitos, sejam elas escolas da rede municipal ou da rede estadual.
A efetivação da modalidade fica sob a iniciativa de profissionais e de atividades pontuais realizada pelo esforço desses profissionais, mas a esfera pública se abstém de qualquer apoio estrutural para que a modalidade seja efetivada na sua integralidade. Particularmente, sou uma pessoa muito otimista com a educação. Eu acho que se nós somos educadores, nós somos sonhadores, nós somos otimistas e a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz. Então, sim, eu acredito na educação do campo, eu acredito que por nós estarmos aqui, a gente já faz o diferencial também diante dessa realidade que é tão dura conosco enquanto profissionais, né, enquanto sociedade também. Obrigada, é isso. Obrigado, Diandra. Obrigado. E ela só não vai repassar a dissertação no arquivo aí para vocês nesse momento, porque está sendo feita a versão final do artigo da dissertação. Mas tão em breve nós tivermos o arquivo final, então será disponibilizado para todos os membros da Refocar esse belo trabalho da Diandra. Um trabalho denso, muito profundo, exigiu uma coleta de dados, leituras, interpretações, entrevistas, degravação, organização do texto. Foram 250 páginas, né, de todo o trabalho. Então, a Diandra deu apenas uma pequena amostra para nós da densidade desse lindo trabalho. Então, parabéns, Diandra, pela sua dissertação, pela sua pesquisa. E eu reforço mais um aspecto. Você, como historiadora, educadora, professora, docente, de vocês viram, né, a apropriação do discurso, né? Esse processo formativo, Neuza, que vocês passam, né, e eu digo para a Neiva também, óbvio, mas a Neiva está em processo ainda, a Rosângela também, e queremos que outras pessoas estejam, mas como é bonito, não, Neuza, de ver esse processo formativo, essa apropriação da temática, das terminologias, das reflexões, e sempre numa atitude humilde, reflexiva, nunca autoritária, nunca prepotente. Olha, Diandra, isso é muito bonito de perceber que há uma professora que sistematiza conhecimento, é uma professora, uma docente que faz pesquisa, é uma professora, uma docente que cotidianamente está dentro da sala de aula, mas nos brinda com trabalho acadêmico. Isso é uma dissertação, com artigos científicos. Então, isso reforça esse aspecto muito bonito, Diandra, da sua pesquisa. Parabéns por toda a tua trajetória. Você disse, né? Quando chegou na universidade, você começou a fazer uma problematização sobre as suas intenções de pesquisa. Como é bom isso, né? Porque chega com uma determinada ideia na universidade, começa a se problematizar sobre essas ideias, começa a repensar sobre o percurso possível da investigação, vai cortando, vai acertando, vai delineando, e aí, depois de 30 meses, entrega um produto tão bonito e tão significativo como tem sido a apresentação dos conteúdos aqui no nosso grupo em 2025. Tá bom, Diandra? Então, sinta-se realizada por esse trabalho, muito feliz nessa contribuição, porque passa a ser não apenas um produto de dissertação. A gente gostaria que, a partir de agora, esse é um primeiro momento, mas você vai voltar para as escolas, né? Você vai apresentar sua dissertação nas escolas de Santa Isabel, você vai fazer uma reflexão com as escolas, esses desafios que você colocou, as contradições, assim como as potencialidades. Então, tem muita potencialidade, tem muito conteúdo para ser refletido dentro das escolas. Você dá inúmeras pistas por onde pode ser o caminho da efetivação da modalidade da educação do campo, onde que ela já se efetiva, mesmo que de forma parcial, mas muito significativa, os passos necessários para a superação dessa dicotomia entre educação rural e educação do campo, e talvez o dado mais elementar, assim, fundamental, eu diria que dá cientificidade ao seu trabalho, Diandra. A sua interpretação não é baseada em apreensões superficiais sobre a educação do campo e rural em Santa Isabel, mas você busca os dados no campo de Santa Isabel, no número de escolas de Santa Isabel, nas propriedades de Santa Isabel, na concentração de renda em Santa Isabel, da diminuição da população
dos povos do campo. Então, dá sustentação aos argumentos finais. Então, está bem fundamentado, bem sustentado, e eu tenho certeza que é um belo trabalho acadêmico, assim como é um belo conteúdo formativo para nós todos aqui, tá bom? Então, Neuza, eu passo a palavra para você. Então, Diandra, nossa, fiquei bem feliz, assim, de te ver falando, né? Parabéns pela tua conquista, sei o quão isso é importante e gratificante também. Então, tua pesquisa é muito linda, teu trabalho muito rico em conhecimento, realmente, como o professor já falou, e sabemos que a educação do campo, ela vem carregada aí dessa historicidade, né? Que vem se construindo dia a dia nas nossas escolas, nos nossos contextos, e ela se manifesta, assim, com esse processo de luta tão grande. Mas, diante do cenário hoje da educação, principalmente na esfera estadual, como que você vê essa nossa educação do campo? Qual a sua pretensão para as escolas com o teu trabalho? Será que é possível realmente nós efetivarmos a modalidade? Qual que seria o caminho, na tua opinião? Eu acho que nem eu comentei ali antes, né? A gente tem que ser otimista, mas não pode ser sonhador demais, né? A gente tem que ter o pezinho no chão para poder dar o passo certo, né? Enquanto professora, então, da rede, enquanto pesquisadora também, mas enquanto professora da rede estadual, né? E aluna da rede da educação do campo, enfim, né? Eu acho que é um desafio muito grande diante do cenário que nós temos, né? Nós temos aí um arcabouço sistematizado legalmente colocado sobre as escolas do campo. Então, principalmente no sentido de plataforma, que nos limita muito na ação pedagógica, de cumprimento de cronogramas, de cumprimento de formação dos dias de estudo e planejamento que já vem previamente colocados, assim. Mas também pela experiência que eu tenho nas escolas de Santa Isabel, e das quais eu só não trabalhei em uma ainda, são 52 quilômetros, né, a prof. Raquel, eu vi ela aí, então da minha casa lá são 52 quilômetros, por isso eu nunca peguei aula lá, mas eu conheço um pouquinho da realidade das outras. Eu acho que temos possibilidades, né? Eu sou otimista em dizer que precisamos resgatar algumas práticas que nos aproximavam mais da educação do campo, e que a pandemia, assim, ela foi um divisor de águas para essas práticas, porque no município de Santa Isabel eu percebo que ela afetou muito, né, a nossa organização, a nossa sistematização de eventos, os nossos encontros, né, os encontros das escolas do campo que nós tínhamos aqui, eles eram, assim, fortalecedores, né? Eles eram trabalhosíssimos, era uma logística assim absurda para reunir todas as escolas, os alunos e transporte, que não é uma coisa fácil de conseguir, mas era muito gratificante, porque você via realidades de diversos pontos do município e fala, não, aquela realidade pode ser próxima da minha, eu consigo contribuir. Então, eu acredito que se nós conseguimos nos articular, né, a ponto de termos, colocar nos nossos PPPs, normatizar a educação do campo modalidade. Na minha escola acontece isso, tá? Enquanto lei, no regimento escolar, no PPP da escola, legislar sobre isso, eu acho que nós temos um ponto muito forte a nosso favor, né? Conseguir juntar a comunidade, falar da escola, da importância da escola para a comunidade, ouvir a necessidade da comunidade também, né? O que a comunidade espera da escola também. Então, aproximar nesse sentido, e eu penso que a gente tem, sim, condições de construir, talvez não na sua integralidade, que é o ideal, né? Que não o ideal, mas eu penso assim que passos fortes, bem firmes, pouquinho em pouquinho a gente consegue assentar a poeira e dizer, não, somos educação do campo, somos resistência, temos alunos, temos profissionais, temos condições teóricas para embasar nossas práticas, a gente não tira do nada, nós tiramos da nossa existência, dos nossos estudos, e eu sou bem otimista nesse sentido para garantir a permanência das nossas escolas, prof. Respondeu, e assim, realmente, eu fico feliz, assim, quando eu vejo pessoas engajadas, porque é a partir daí que nós conseguimos articular o nosso contexto. O nosso desafio, prof, eu não sei qual que é a tua realidade, mas eu vejo a nossa aqui,
é a rotatividade de professores, né? Essa interrupção constante, né, que nós temos, todo ano muda 80% da equipe da escola, né? Nós temos, eu e mais a prof de arte, que somos as únicas QPMs que não somos a diretora, né? Das outras escolas são só as diretoras. Aqui eu estou com 2 pedagogas das escolas do campo de Santa Isabel, que todo ano lutam para estar nas escolas que estão, né? Que não é fácil conseguir uma classificação, né? Diante do sistema atual de distribuição de vagas e aulas, né? Elas lutam para estar nas escolas há tanto tempo e fazer um bom trabalho. Mas não é o que acontece com a maioria dos professores. Tem professor que pega 2 aulas, né? Tem professor que pega, conforme o componente, 1. Então, isso é uma dificuldade grande, e fazer esse professor vestir a camisa, né? Fazer, não, você tem 2 aulas, mas você está numa escola do campo com 2 aulas, então é uma dificuldade grande também, é um desafio. E, ao mesmo tempo, na contradição da realidade, é uma possibilidade, porque toda vez que você entra com alguém novo, tu começa, você reflete, você refaz, e daí você ensina de novo, e você aprende muito, e é assim, é o movimento da escola. Eroni, o que você pensa? Quais são as suas abordagens? Bom, primeiramente, parabéns, né, prof? Eu sou pedagoga da professora Diandra já há mais de 10 anos, né? Nós já trabalhamos em 3 escolas diferentes juntas. E, assim, ouvindo ela falar, tudo que ela pesquisou e escreveu, ela vive isso também, sabe? A Diandra, assim, ela é a professora que mais vive a educação do campo. Enquanto eu ouço ela falar, eu fico pensando, porque os professores têm dificuldade de trabalhar os componentes deles né, com a realidade lá do campo. E a professora Diandra faz isso muito bem. E ela é a professora de história. Então, quando eu ouço ela falando dessa forma da educação do campo e fazendo, que é muito verdadeiro, eu penso também que vai ser bem importante outros professores ouvirem a fala dela. Eu até já pensei em algumas coisas aqui para o final do ano, ali da nossa formação. Ó, minha pedagoga querendo me dar trabalho. Sempre. Ela me dá trabalho e eu dou trabalho a ela. E junto a gente faz um grande trabalho, penso eu que sim. Então, assim, eu fico muito orgulhosa quando eu ouço ela falando, porque é muito verdadeiro tudo que ela diz. Não é assim, só uma pesquisa, que ela pegou um tema lá e pesquisou e foi ver como é que funciona. Não, ela vive em si, ela só escreveu aquilo que ela já faz, né? E os dados é óbvio que tem que pesquisar. Então, eu fico muito orgulhosa de ouvir ela falar. E fico triste também que tão pouca gente tem acesso a essa fala. Vamos, nós que estamos aqui, levar para os nossos professores, levar para as nossas escolas, para eles ouvirem e ver que isso é possível. Tem coisas que não são, mas isso é possível sim. E vou deixar vocês falarem também, porque acredito que vocês estão com muita vontade de falar coisas boas para ela. O que você tem a dizer, Diandra? É muito elogio, né, prof? Eu tenho que agradecer, especialmente a Airo, pela nossa trajetória juntas, né, enquanto colegas, assim, um grande suporte pedagógico, mas a Airo foi uma pessoa fundamental na minha pesquisa, quando eu estiver formalizada, que vocês vão ter acesso, com o nosso suporte iconográfico, né? Eu não sou uma pessoa que fotografo muito a atividade, que vou muito para tirar foto. E aí eu precisava das coisas, vocês vão ver muito das fotografias da minha dissertação lá, fonte Eronista em ONU, né? Porque o Airo, eu preciso de tal foto, a Airo tira lá domingo à tarde e fica futricando nos arquivos dela, enfim, manda lá 7, 8, 10, 15 fotos por evento, então ela tem uma participação muito importante nesse meu trabalho também. E eu acho que isso que a Airo coloca, gente, de ser verdadeiro, não sei, eu sou uma pessoa espontânea, eu falo, às vezes meto o pé pelas mãos também, né, tem que tomar certos cuidados, mas é isso, eu penso que quem está na educação, gente, ela tem que viver a educação, né, a gente não pode fazer da educação um bico, porque eu trabalho em outros setores também da educação profissional, e a gente percebe, né, aquele professor que veste a camisa, que está ali para fazer a diferença, para incorporar isso que a gente discute, que a gente trabalha, e aquele que está ali porque ele tem uma carga horária, né? Então, isso é um desafio muito grande, né? É um processo de convencimento, é um processo de
não sei, de processo afetivo, de fazer com que goste daquilo, mas é um trabalho minucioso de nós, né, colegas, equipe pedagógica, enfim, para fazer esse professor também se engajar com a nossa causa, né? Nossa, não, da educação como um todo, né? Porque não é uma causa particular, né? Mas, assim, eu conheço o trabalho da Prof. Diandra, então eu trabalhei com ela como professora, então todo esse trabalho que ela realiza na Escola do Campo, o fortalecimento, o vestir a camisa, o realmente fazer, né? Fazer o que tem que ser feito, né? Com garra, lutando sempre para manter as nossas escolas em pé e fazendo um belíssimo trabalho. Então, assim, 1000 vezes parabéns, Prof. Diandra, pelo belíssimo trabalho que você presta nas outras escolas. No meu trabalho tem imagens de todos os alunos, de todas as escolas, dos professores, das entrevistas, enfim, né? Como o prof colocou, é um trabalho coletivo, né? A gente sistematiza, a gente escreve, mas é um trabalho coletivo, porque a fonte não tem como produzir do zero, né? A fonte ela é coletada a partir da vivência de vários sujeitos. Então, e a educação ela tem que ser coletiva, né? Ela precisa ser coletiva. A educação individual ela vira achismo, né? Então, para ser coletiva e ter o debate, no debate que a gente se constrói. Então, eu acho bem necessária essa devolutiva e vou com o maior carinho, com certeza. Para quem não só Santa Isabel, tá? Se vocês querem exportar a mim, estou disposta. Eu quero ir junto. Que bom, Diandra. Diandra, eu não quero ser chato em mudar para uma questão técnica, tá? Porque a conversa ela é bem afetiva, tá? Mas vai nessa direção também. Uma das condições, eu acho que a Neuza fez uma pergunta muito importante, assim como as intervenções de todas vocês, sobre as condições de efetivar a modalidade, que é uma questão muito, talvez uma das mais sérias, que tem a ver com a dimensão material, tem a ver com as condições dos povos do campo, tem a ver com o próprio campo. Os dados mostram, né? Tem alguns gráficos também na minha dissertação, depois que vocês terão acesso, poderão visualizar. Primeiro, uma mudança fundiária, né? No sentido de tamanho de propriedade, né? A grosso modo, é essa a estrutura. Nós temos uma redução das pequenas propriedades e um aumento do número das grandes propriedades. Como que isso vai afetar hoje a educação do campo e a estrutura do campo de Santa Isabel? Um crescimento muito grande de uma outra classe de trabalhadores do campo, né, que são os assalariados do campo. Eu acho que isso é significativo em Santa Isabel, porque nós temos se perde muito as famílias que são proprietárias efetivas da terra e passam a ser funcionários do dono da terra, né? Então, um número muito grande de aviários, né, principalmente aqui na minha região, que eu falo, né, na região da comunidade de São Judas Tadeu, nós temos um grande número de famílias, por isso a rotatividade de alunos também, esses alunos vêm, ficam 30 dias, migram para outros, vêm de outro município, vêm de outro estado, enfim, uma rotatividade muito grande. E aí, como que nós, enquanto educação do campo, nós precisamos também nos adaptar a isso, né, nós também precisamos olhar não para um campo idealizado de quando de uma realidade que já não é a mesma 20 e tantos anos depois da formação, né, da ideia da modalidade. Então, nós precisamos fazer, sim, essas adequações diante da nova realidade que se coloca, né? Então, se nós temos esses alunos que são migrantes constantes, né, nós recebemos alunos que mudaram, assim, com um histórico de mudança que já passaram por 5 escolas no ano, né? Então, que vem de outros municípios, então isso é uma realidade bem significativa no contexto de Santa Isabel. E precisa ser considerada aí no momento dos nossos planejamentos, nos momentos da nossa fala, né, de fazermos essa alteração. E Santa Isabel, então, ela vai tendo uma apresentação de uma concentração maior, digamos, de grandes propriedades. Fazendas, leiteiras, não é muito o caso, mas os aviários, eles são decisivos para essa mudança de realidade. E quem mora lá para cuidar o aviário não é o dono do aviário, é o funcionário que, assim, a gente percebe, né, nós temos uma turma em específico que nós começamos o ano com 5 ou 6 alunos,
eles foram para 13 alunos, agora eles estão com 9 alunos. Então, a mudança, sim, ela é drástica, né? E o fluxo que se dá para o conhecimento e a construção desse aluno, ela é muito trabalhosa, né? Isso é visível também, gente, no déficit que esses alunos apresentam de compreensão, de leitura, essas mudanças contínuas também, tudo isso vai afetando também a questão da aprendizagem, né, da construção em si. Mas é muito interessante isso, e você demonstra com dados, né, Diandra? Porque eu também, só para reforçar, de 2006 a 2017, houve uma concentração de terra de 17% na quantidade de hectares por propriedade. Além de ter diminuído mais de 20% do número de propriedades. Então, de 22,89 hectares, passou para 26,83. Então, houve uma concentração de terra em 10 anos de 17% em Santa Isabel. Então, esse dado, ele expressa esse esvaziamento do campo em termos de quantidade de pessoas que vivem no campo. A terra não some, né? A terra não some, ela é concentrada na propriedade. Então, essa questão fundiária, a questão agrária que você traz, ela é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, olha só que dado interessante de Santa Isabel. Mas isso que você fala do assalariamento rural, né, ou do assalariamento no campo, que é uma dinâmica do município, 35% da população de Santa Isabel ainda vive no campo. Então, para ver que tem uma grande potencialidade, são quase 5 mil pessoas. Então, de 14 mil, são 4.961. Então, é um grande índice. Então, tem sujeitos ainda, claro, com essa característica que você disse, né? Que se de repente um aprofundamento da sua pesquisa poderá identificar qual é que é a forma de ocupação desse território. Porque isso não foi possível fazer na pesquisa. Então, você deixou dito lá que era possível novas pesquisas. Então, sem dúvida nenhuma de que é um dado significativo que você traz, fundamenta toda as tuas conclusões, enriquece a compreensão sobre o campo e a necessidade do campo com pessoas para termos educação no campo. Porque um campo da monocultura, um campo da produção em grande escala, do trabalho assalariado no campo, esse não produz educação do campo. Não tem base material para produzir educação no campo. A educação do campo se produz com pessoas, com sujeitos, com homens, mulheres, crianças, jovens, trabalhando na terra, com a terra. E isso a gente vê que é um processo de uma dinâmica, de uma determinação bem mais ampla, né, do nosso país. Né, que essa questão agrária nos afeta de forma muito forte aqui na região sudoeste do Paraná. O que nós estamos vendo, é o esvaziamento do campo, a expropriação camponesa a passos largos, o que vai estrangulando a quantidade de pessoas e, por via de consequência, a quantidade de estudantes. Então, essa relação da materialidade da educação no campo que você trouxe na sua pesquisa, Diandra, ela é um dado muito significativo, é muito importante. E talvez seja, né, Neuza, uma das principais contradições, né, da efetivação da modalidade da educação no campo. Né? Talvez seja uma das principais dificuldades que nós temos de implementar a modalidade, porque senão nós seríamos quase que idealistas, né? Nós diríamos, não, basta vontade, basta ter uma boa ideia que a gente faz modalidade. Não é assim. Tem muitos desafios, tem muitas contradições, elas são duras, são pesadas, mas as mediações, elas são fruto das contradições. Se nós temos as contradições, os problemas, nós temos as mediações construídas, as práticas construídas, isso que as pesquisas nossas estão demonstrando esse ano. Todas as pesquisas em todas as escolas demonstram as mediações construídas. Ou seja, ninguém fica reclamando e esperando coisas. A gente reclama porque a gente gosta de reclamar. Mas a gente faz. Vocês, nas escolas, vocês constroem práticas pedagógicas, políticas, de relação com a comunidade. Então, aí está o segredo, né, da implementação da modalidade, da construção da modalidade da educação do campo. E eu abro a palavra, Diandra, para você fazer as suas considerações finais. Agradeço as colocações, as sugestões, as perguntas, aos elogios, porque todo mundo gosta, né? Agradeço ao professor Bonamigo por me acompanhar aí ao longo desses, nem vou falar quantos anos, né? Mas ele já disse desde a graduação, então, um grande suporte e um grande apoio para nós também, para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional também.
E agradeço vocês, colegas, pela paciência de me ouvir, né? Eu falo bastante também, mas estou aí disponível. Muito bom, Diandra, obrigado. Então, nossa saudação a vocês todas, todos, tá? E continuemos. O nosso próximo encontro será no dia 13 de outubro, aqui 15 dias, então nós nos reencontramos com um novo trabalho para colocar em prática esse processo de formação entre o nosso programa de pós-graduação, PPG e FB, e a educação básica das escolas do campo, da educação do campo no sudoeste do Paraná. Muito obrigado, nossa saudação a vocês todos.